Bem-vindo ao podcast Opinião em Foco, nosso momento de debater sem criar treta. Hoje, o nosso material de análise é o relatório gerencial de outubro de 2025 do Fundo de Investimento Imobiliário BRC Renda Corporativa, que é negociado na Bolsa como FATN11. E o ponto central da nossa discussão, é um dilema bem clássico do mercado. Aquele desencontro entre o valor e o preço. De um lado, a gente tem o valor patrimonial da cota, que foi calculado em R$ 98,51. Do outro, o preço na tela da bolsa, de só R$ 84,18. É um deságio bem considerável, de quase 15%. Exatamente. Então, a questão que a gente vai explorar é a seguinte. Esse deságio é um erro de avaliação do mercado, uma oportunidade de comprar um ativo de altíssima qualidade com um belo desconto? Ou será que o mercado, na sua sabedoria coletiva, está enxergando e precificando corretamente alguns riscos que talvez não sejam tão óbvios? Olha, eu vou defender a primeira tese. Os sólidos fundamentos operacionais do fundo tornam o preço atual uma clara oportunidade. Pois é, e eu já vou para o outro lado. Vou argumentar a favor da eficiência do mercado. Esse desconto, para mim, não parece um erro, mas sim um reflexo justo e, diria, calculado de riscos estruturais importantes na estratégia do fundo, como a alavancagem financeira e, principalmente, a alta concentração do seu portfólio. Pois bem, eu vejo esse desconto como uma anomalia de mercado, sabe? Uma janela que, não deve ficar aberta por muito tempo, simplesmente porque não se sustenta quando a gente olha os fatos. A performance operacional do FATN11 é, na minha visão, irretocável. A estratégia Plug and Play, focada no que eles chamam de middle market, com contratos atípicos, criou um nicho de demanda altíssima. A prova mais clara disso é o tempo recorde de recolocação de inquilinos. Em média, só 13 dias para alugar um espaço que ficou vago. Isso é impressionante. A vacância do portfólio, se a gente excluir o edifício Brasílio Machado, que ainda está em fase de maturação, é de só 1,6%. É um número baixíssimo e invejável para o setor de lajes corporativas. E os resultados financeiros, claro, acompanham essa excelência. A receita de locação cresceu 12,4% no último mês e o resultado operacional subiu 6,3%. A gente vê também a confiança do investidor refletida no aumento de quase 2% no número de cotistas, ultrapassando os 23 mil, e uma liquidez diária super robusta, com 27,7 milhões negociados no mês. E o ponto final, talvez o mais importante, o retorno. O rendimento sobre o valor patrimonial é de 0,81%, um patamar que é consistentemente superior à média de outros FIIs de lajes no IFIX, que hoje gira ali em torno de 0,51%. São dados que, para mim, falam por si. Os dados operacionais são realmente fortes, não tem como negar. Mas a minha abordagem é um pouco diferente. O mercado, raramente oferece almoço grátis e um desconto de 15% num ativo com essa liquidez toda geralmente tem um motivo. Esse deságio não me parece arbitrário, ele é o preço do risco. E eu vejo riscos estruturais importantes aqui, que a gestão e o investidor precisam monitorar bem de perto. O primeiro é o risco de renovação. Você mencionou a pulverização, 114 inquilinos, o que é ótimo, dilui o risco de crédito, só que o prazo médio de vigência dos contratos, o famoso WALT, é de só 2,67 anos. Isso é um prazo relativamente curto, tá? Significa que a gestão precisa ter um esforço contínuo e extremamente bem-sucedido de renovação para manter a receita, o que expõe o fundo às condições de mercado de curto e médio prazo de forma recorrente. O segundo ponto é o risco da alavancagem. O fundo tem 2 operações de CRI que, somadas, dão 9,7% do patrimônio líquido. Pode não parecer um percentual alarmante, mas é uma dívida que tem um cronograma de pagamento. E o relatório informa que as amortizações das 2 operações já começaram. Isso coloca uma pressão constante no caixa do fundo. E por último, que para mim é o ponto mais crítico, o risco de concentração. O portfólio é geograficamente muito concentrado. Mais da metade da área bruta locável, 56% para ser exata, está em um único bairro de São Paulo, a Vila Olímpia.
Uma crise setorial, uma mudança no perfil daquela região ou até um excesso de oferta de prédios novos ali pode impactar desproporcionalmente o resultado do fundo inteiro. O mercado enxerga isso e coloca no preço. E olha, se você está gostando dessa análise aprofundada, aproveite para compartilhar este podcast com quem também se interessa por investimentos. Você levanta o ponto do Walt curto e ele é válido, mas eu argumento que a própria estratégia do fundo é o antídoto para esse risco. O modelo plug and play no middle market não é só um diferencial, ele é o que mitiga o risco da renovação. Ele cria um nicho com uma demanda tão aquecida que o poder de barganha se inverte, sabe? Fica nas mãos do fundo. O próprio relatório de outubro dá um exemplo perfeito disso. Um locatário do edifício Business Center não só renovou o contrato, ele migrou para outro imóvel do próprio Fatini 11, ocupando 2 conjuntos no edifício Brasílio Machado. O que isso nos diz? Não é só uma rápida absorção de vacância, é um testemunho da satisfação e da retenção do cliente. Eles gostam tanto do produto que, quando crescem, procuram o mesmo fornecedor. A agilidade na locação, com essa média de 13 dias, reforça que a demanda por esse tipo de espaço é muito maior que a oferta, o que dá ao fundo uma posição bem confortável para negociar as renovações quando elas chegarem. É um argumento forte, mas a questão que fica é sobre a resiliência desse modelo. Ele funciona, sim, maravilhosamente bem no mercado de trabalho aquecido, com a economia crescendo, mas como essa estratégia se comportaria num cenário de recessão prolongada, com aumento de desemprego e empresas reduzindo de tamanho? Esse teste de estresse ainda não foi feito, e a gente não precisa nem imaginar um cenário apocalíptico. O próprio relatório de outubro, que você corretamente apontou como um mês de bons resultados, também revela a sensibilidade da receita. O documento detalha, com transparência, alguns impactos negativos no mês. Teve a transição de locatários em 4 conjuntos, a postergação de pagamento referente a um conjunto do Ed Maximum e a concessão de desconto contratual para outro inquilino. Isso demonstra que, mesmo no cenário atual que é favorável, a receita não é uma linha reta para cima. Ela sofre com a volatilidade operacional do dia a dia. Como seria essa volatilidade num mercado desfavorável, né? A sua preocupação com a alavancagem é pertinente, mas eu enxergo o uso dela aqui de uma forma diferente. Eu não vejo como um risco cego, mas como uma ferramenta estratégica de crescimento, usada com muita disciplina pela gestão. O relatório é bem claro sobre os critérios. As aquisições só são consideradas se o ativo tiver potencial de gerar uma rentabilidade mínima de IPCA mais 10% ao ano. Agora, vamos comparar isso com o custo das dívidas que o fundo carrega. Uma de IPCA mais 6,25 e a outra IPCA mais 7,70. Fica evidente que a alavancagem está criando um spread positivo, ou seja, ela está gerando mais receita do que custa. Isso agrega valor direto ao cotista. Além disso, a saúde financeira da operação é robusta. O serviço da dívida, que inclui juros e amortização, consome só 6,2% da receita bruta do fundo. É um percentual totalmente gerenciável e que não compromete a capacidade de distribuição. E para não perder nenhuma das nossas análises, siga o podcast Opinião em Foco na sua plataforma de áudio preferida. Gerenciável hoje, sem dúvida. Meu ponto nevrálgico não é o custo do juro, que concordo é atrativo, mas sim a estratégia para o pagamento do principal, a amortização. E nesse ponto eu discordo que o cenário seja livre de riscos. O relatório é explícito e eu cito: as amortizações serão suportadas por recursos decorrentes do principal auferido a partir da reciclagem dos ativos. Vamos traduzir isso do financês? Reciclagem de ativos é um eufemismo para vender imóveis do portfólio. Isso, para mim, introduz um risco de execução gigantesco. O que isso significa na prática? Que o fundo se torna dependente do timing e das condições do mercado imobiliário para conseguir vender seus ativos por um bom preço e, assim, honrar a dívida. E se o mercado estiver em baixa justamente quando eles precisarem vender? Eles podem ser forçados a vender um bom ativo com prejuízo ou a refinanciar a dívida em condições bem piores. É uma dependência que não pode ser ignorada, é um risco real que o mercado está precificando. E, claro, continue nos acompanhando. Siga o podcast Opinião em Foco para mais debates. É um ponto interessante, mas a minha interpretação é outra.
A capacidade de reciclar o portfólio pode ser vista como uma gestão ativa e dinâmica, não só como uma obrigação para pagar dívida. Mas vamos focar na performance histórica e na qualidade dos ativos, que falam por si. O gráfico de remuneração acumulada que está no relatório é categórico. O Fatiani 11 supera consistentemente uma aplicação conservadora em CDI, mesmo considerando a valorização dos ativos atrelada ao IPCA. Isso é geração de valor real para o cotista. Quanto à concentração, que você apontou como um risco, eu a vejo como uma força. Na minha visão, não é uma fraqueza. Concentrar os investimentos em regiões nobres e consolidadas de São Paulo, como a Vila Olímpia, Faria Lima, a Berrune, significa estar posicionado nos mercados mais líquidos, resilientes e desejados do país. A prova disso são as próprias taxas de ocupação, que são elevadíssimas e que o relatório mostra para essas regiões. O mercado, ao aplicar um desconto tão grande, está, na minha opinião, ignorando essa qualidade intrínseca e punindo o fundo por uma suposta falta de diversificação, que, na prática, é um foco estratégico em ativos de primeira linha. Se a nossa discussão está agregando valor para você, não se esqueça de curtir este episódio. Mas o mercado não ignora, ele precifica. E apostar 56% do capital de um fundo em um único bairro, por melhor e mais prime que ele seja, é a antítese de uma gestão de risco prudente. A diversificação é, como diz o ditado, o único almoço grátis no mercado financeiro. E o mais irônico é que o próprio relatório que você usa para defender a qualidade da região me fornece o contra-argumento. O gráfico de absorção líquida do terceiro trimestre de 2025, na página 7, mostra que a região da Berrine teve uma absorção negativa. O que isso quer dizer? Que mais escritórios foram devolvidos do que ocupados naquele período. Isso prova que mesmo as regiões mais nobres não são imunes aos ciclos de mercado, elas também sofrem. Portanto, o deságio que a gente vê na cota não é um erro ou uma ignorância do mercado. É o prêmio de risco que o investidor exige para aceitar essa concentração e abrir mão de uma maior diversificação que outros fundos talvez ofereçam. É uma compensação justa pelo risco assumido. Gostou do debate? Então não deixe de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Mas a prova final da saúde e da robustez de um fundo imobiliário está na sua capacidade de gerar caixa e distribuir rendimentos de forma consistente. E nesse quesito, o FATN11 entrega um resultado exemplar. O fundo mantém uma distribuição estável de 80 centavos por cota há 12 meses consecutivos. No mercado volátil, essa previsibilidade e resiliência são ativos valiosíssimos para o investidor. E a gestão demonstra uma prudência que vai além do óbvio. O fundo possui um fundo de reposição de ativos, o FRA, para onde ele destina mensalmente 3% das receitas de caixa. Para que serve isso? Para garantir a manutenção, a modernização e a competitividade dos imóveis no longo prazo, sem precisar usar o caixa que iria para os dividendos. No mês de outubro, por exemplo, R$ 101 mil dos 131 mil investidos em melhorias foram custeados por esse fundo. Isso é um sinal claro de uma gestão prudente que pensa no futuro e na perenidade do negócio. A sua opinião também é importante para nós. Deixe um comentário dizendo o que você achou dos argumentos. A estabilidade do dividendo é, sem dúvida, um ponto muito positivo e um grande atrativo. Mas, como analistas, nosso trabalho é ir além da superfície e entender a origem desse dinheiro. Se a gente olhar o gráfico de composição da remuneração mensal por cota dos últimos 12 meses, vemos um detalhe crucial. Em vários meses passados, a barrinha laranja, que é a receita de vendas, teve um papel relevante para compor o rendimento distribuído. Ou seja, o ganho de capital com a venda de ativos ajudou a pagar o dividendo. No entanto, no mês em análise, outubro de 2025, essa receita foi zero. A distribuição atual de 80 centavos dependeu exclusivamente da receita de locação e dos dividendos recebidos de outros FIs. A grande questão que o mercado se faz e que certamente justifica uma parte do deságio é a sustentabilidade desses 80 centavos por cota neste novo cenário sem o plus do ganho de capital ainda precisa ser provado ao longo do tempo. O fundo consegue gerar 80 centavos por cota recorrentemente só com a sua operação principal.
Outubro foi um bom indicativo, mas o mercado quer ver mais meses para ter certeza. Para concluir meu ponto de vista, o FATN 11 é um caso claro de excelência operacional. A gestão demonstra ser ativa, inteligente e tem uma estratégia de nicho que se prova um enorme sucesso. Isso não é uma opinião, está refletido em métricas objetivas. Ocupação altíssima, agilidade recorde na locação e uma rentabilidade que é consistentemente superior à média do setor. Os riscos que discutimos existem, como em qualquer investimento, mas eu acredito que eles estão bem dimensionados, gerenciados e são mais do que compensados pela performance extraordinária da operação. Portanto, o desconto atual da cota em relação ao seu valor patrimonial me parece uma clara janela de oportunidade para o investidor paciente, que consegue enxergar o valor intrínseco e a qualidade da gestão por trás dos números do relatório. E para sintetizar a minha perspectiva, a performance operacional é de fato inegável e a gestão parece muito competente no que faz. Contudo, eu não acredito que o preço de mercado seja irracional. Ele reflete de forma lógica e eficiente os riscos que nós debatemos aqui. A necessidade constante de renovar contratos com um out curto, o que exige uma máquina de locação sempre em alta performance. A alavancagem financeira, que para ser amortizada depende da venda de ativos num mercado futuro incerto. E o mais importante, uma perigosa concentração geográfica que limita a diversificação, que é um pilar fundamental da gestão de investimentos. O deságio, portanto, não é um presente. Ele é a justa compensação que o investidor exige para assumir esses riscos específicos. A cautela, nesse caso, é justificada e o preço atual me parece adequado ao perfil de risco do fundo. Fica claro que a análise de um material tão rico quanto o relatório do FATN 11 permite múltiplas interpretações, ambas válidas e, baseadas exatamente nos mesmos dados. Chegamos a conclusões bem diferentes olhando para os mesmos números. E o nosso objetivo aqui foi exatamente esse: explorar essas diferentes perspectivas para enriquecer a sua própria análise. Agradecemos a sua companhia e para os próximos episódios queremos saber a sua opinião. Deixe nos comentários qual fundo imobiliário vocês gostariam que a gente analisasse por aqui. Um grande abraço e até a próxima!